Capítulo 9. A morte e a riqueza. Deste mundo, muito se leva. Acima mencionávamos que a partir da dimensão de Kedoshim Tiu, podemos acumular riquezas destituídas de outro lado. São riquezas que podem nos acompanhar, mesmo para além desta dimensão. Na realidade, são posses sem materialidade, se é que isto nos faz qualquer sentido. Deveria fazer. Façamos uma breve abstração. Muitos indivíduos pensam que ter cash é bom. De certa forma, nos parece correto. Afinal, com este cash, estamos diante das possibilidades todas de ter. No entanto, o bom investidor discordaria disto. Cash não é investimento, mas uma retirada de investimentos. Cash só representa sustento momentâneo. Exemplo evidente disto foi o maná no deserto, do qual Deus fazia descer o suficiente para cada dia. Quem quisesse armazenar mais do que o correspondente a cada dia, percebia que retirava possibilidades de outros, enquanto seu maná guardado apodrecia. Assim é com dinheiro sob a forma de moeda, apodrece. Somos então obrigados a trabalhar com sustento para o futuro, tentando empregá-lo em coisas que não apodrecem. Acabamos tendo posses que não são posses, mas expectativas de posse que, como investimento, esperamos possam transformar-se em posse. No que investimos? Na vitalidade de outros, na criatividade de outros, na sorte de outros, em organização de outros e também da produção constante de energia e sustento que o planeta e o sistema onde vivemos nos jogam, feito maná todos os dias. Pois os rabinos acreditavam que cash pudesse ser armazenado também em interação. Para eles, alguns dos investimentos de maior resistência à putrefação eram os obtidos por sermos sagrados. Na Bíblia, uma seção muito especial traz exatamente o código secreto sobre o qual temos derivado várias das questões que acima abordamos. Da mesma forma que os 10 mandamentos apresentam uma listagem de investimentos que o ser humano deve fazer para retirar deste sustento em sociedade. No centro do texto bíblico, encontramos um trecho similar, conhecido como Kedoshim, sagrados. Este contém os mandamentos para o justo, segredo oculto no texto e na realidade, de como investir para tirar sustento na grande sociedade, dos existentes agora, no passado e no futuro. O seguinte nos é contado. Num período de escassez de alimentos, o rei Munobás, imperador que no primeiro século se converte ao judaísmo, distribuiu toda a fortuna que tinha recebido de seus pais. Seus irmãos e outros membros da família real protestaram, dizendo: você está dando não só o seu dinheiro, mas o dinheiro que você herdou de seus antepassados. Respondeu: meus ancestrais armazenaram tesouros aqui embaixo, mas eu os armazeno nos céus, pois está escrito, Salmos 85, 12. A verdade crescerá desde a terra, e justiça desde os céus descerá por sobre a terra. Meus ancestrais armazenaram tesouros em locais onde podiam ser tomados por mãos humanas, mas eu os armazeno num local onde nenhuma mão humana pode chegar, pois está escrito, Salmos 89, 15, caridade e justiça estão junto a teu trono. Meus ancestrais armazenaram tesouros que hoje não lhes dão nenhum juro. Eu os armazeno de forma que lhes dei juros, pois está escrito, Isaías 3:10,
Os justos agiram bem, pois dos frutos de seus atos comerão. Meus ancestrais guardaram dinheiro em seus cofres. Eu guardo almas que foram salvas, pois está escrito. Provérbios 11:30. Os frutos, cash, dos justos são a árvore que sustenta os vivos e traz para si almas que testemunhem em seu favor. Meus ancestrais armazenaram tesouros para seus descendentes, e eu os armazeno para mim, pois está escrito, Deuteronômios 24:13. Para ti a justiça deve ser creditada diante de Deus. Meus ancestrais guardaram tesouros neste mundo, mas eu os guardo para o mundo vindouro, pois está escrito, Isaías 58:8. E à frente de ti, no mundo vindouro, segue tua justiça, para interceder por ti. Temos que aprender para sermos seres do Geschäft, de negócios, do verdadeiro mercado, a investir e economizar em todas as dimensões. Aquele que fica neste mundo coletando apenas bens com materialidade, não poderá embarcar-nos para a próxima estação, sobre a qual a única coisa que sabemos é ser destituída de materialidade. O corpo que por aqui fica, feito revestimento, retém junto consigo tudo que lhe dizia respeito. Se você se dedica apenas a isto, cuidado, terá pouca bagagem. Contava o Meseritzer. Um rei enviou seus 2 filhos a um país distante para obter conhecimento de sua cultura e finanças. No caminho, seu navio afundou e foram andar nesse país sem nenhuma posse. Os 2 príncipes começaram a trabalhar para sustentar-se e tudo que ganhavam gastavam para manter-se. Um dos príncipes fez um grande esforço para viver uma vida muito simples, de tal forma que ainda tivesse tempo para estudar a cultura e as finanças. O outro trabalhava apenas para sustentar-se. Passado algum tempo, o primeiro retornou a seu pai com muitas novidades e conhecimento. O segundo acabou também retornando, sem poder retirar do país suas riquezas. Este voltou com pouco conhecimento e as mãos vazias, e obteve pouca atenção de seu pai. Pois os príncipes são almas enviadas a este mundo para obter compreensão e atos de bondade. Aquele que é esperto não gasta todos os seus esforços neste mundo em atividades não lucrativas e retorna com novidades. O tolo retorna com suas mãos vazias. Aqueles que conseguem enxergar isto buscam câmbio para suas potencialidades de forma a viverem uma vida que assume Kedoshim Tiyu, sereis sagrados. É por isso que o Geschäft correto, negócio correto, né? O bom negócio, não é apenas o que garante nosso sustento, mas que visa o sustento de tudo que interage conosco. Nesta dimensão, somos responsáveis por tudo que enxergamos. E quanto mais enxergamos, maior nossa responsabilidade. E custa muito caro esta postura, pois, para encontrar meios de cambiar deste mundo em circulante dos demais mundos, temos que encontrar formas de entrega e confiança no mercado. E como é difícil! Rabi Uri explicava sobre o Midrash em que Abraão, quando jovem, recusou-se a servir a ídolos e foi jogado no fogo. E por incrível que pareça, não se queimou, dizia. Abraão pensou, se quero que os ídolos sejam jogados ao fogo, eu mesmo preciso ser jogado ao fogo. Esta é a razão pela qual sobreviveu. No entanto, seu irmão Arão, que viu que nada lhe acontecia, entrou no fogo e foi por ele consumido. É necessário entrar no fogo em que, conceitualmente, queremos jogar nossos ídolos.
Neste fogo se dá o câmbio, pois descobrimos que o que tomava a forma de fogo no mundo da matéria era feito da mesma essência que nosso desejo real de acabar com os ídolos. Este é o segredo de Abraão, reconhecer os ídolos e lançar-se no fogo. Pois o que deve ser passado no fogo ou convertido em circulante de outra ordem não é objeto da idolatria, mas nosso próprio coração. Este é também o procedimento que nos aponta a tradição de Abraão para vivermos como parte do mundo da Asiá, da matéria. Devemos ser muito cuidadosos e portarmos como explicava o Best. Quando um mergulhador se lança às profundezas do oceano em busca de pérolas, deve conservar sua respiração e concentrar-se apenas em encontrar a pérola. Da mesma maneira, devemos proceder quando mergulhamos no mundo da matéria, do mundano, em busca da Torá. Devemos tomar cuidado para não perdermos nosso senso do sagrado e sermos seduzidos pela matéria, pois, se isto ocorre, sua pressão arrasa nossa vida espiritual. Da mesma forma que a pressão da água pode acabar com um mergulhador descuidado. Para sermos mergulhadores cuidadosos, temos que entender que muito podemos levar conosco. Nossas oportunidades de investimento são muito mais complexas. Dependemos para isto do outro, o mais perto de nós, entre tudo neste universo. Nosso primeiro passo, portanto, é nos perceber no outro, sem poder realizar isto. Dificilmente seremos verdadeiros ecólogos cósmicos, preservadores não só do mundo, mas dos mundos. O outro é nosso primeiro alvo, na expectativa de nos tornarmos parte do um. O outro é a chave para se anular o outro lado, uma vez que na identificação com o outro, este se torna o mesmo lado. Os provérbios nos dizem: como na água a face responde à face, também o coração do homem responde ao coração do homem. Perguntam-se os comentaristas: por que água e não espelho? Respondem: porque para se ver na água, uma pessoa terá que abaixar-se e aproximar-se. Também é assim que o coração responde ao coração, aproximando-se. E o que é a proximidade, senão o geschäft, o negócio e a interação? Pois é neste mesmo mercado de trocas do dia a dia que fazemos nossas aplicações nos outros mundos. E no grande mercado de nossos atos cotidianos partem remessas constantes para nossas poupanças nos mundos não materiais. Mundos que interagem com este e que um dia nos serão residência quando não formos mais feitos de matéria. Possamos nós também estar inscritos no livro do sustento, desfrutar de saldo e para o todo o sempre operar no mercado. Neste mundo, nada é dado incondicionalmente e a rede está estendida por sobre toda a vida. E o banco está aberto, e o banqueiro dá crédito, e as carteiras de crédito estão abertas. E o mamão toma nota, e todo aquele que quiser tomar emprestado, que venha e que leve. Mas os coletores fazem suas contas constantemente e tomam pagamento dos vivos com o seu consentimento, ou não. Pois de início era sabido que o empréstimo não era incondicional. E o julgamento é um julgamento verdadeiro. E tudo está pronto para o grande banquete. Mishnah, Avot 3:20. Bom, terminamos então o capítulo 9, né? Vamos agora para o capítulo 10. Capítulo 10. Dinheiro no mundo vindouro.
Conta-se que um rei mandou chamar um aldeão, que ficou muito assustado com a requisição. Este se preparou com muito temor e partiu em direção ao palácio. Em solidariedade, seus amigos o levaram até os portões do vilarejo, enquanto sua família o acompanhou até a porta do palácio. De lá para adiante, com o aldeão, só seguiram seus méritos e sua habilidade de cuidar de si. Para os rabinos, esta é uma parábola da vida. Em algum momento seremos chamados ao palácio. Este mundo se parece a um corredor diante do mundo vindouro. Prepara-te e acerta-te no corredor para que possas entrar no salão de banquetes. Avot 4:21. Nossos bens e propriedades, nossos amigos, nos acompanharão até a saída do vilarejo. Poderemos desfrutá-los somente até o último suspirar. Nossos familiares e os que nos conheceram nos acompanham até o sepultamento, a entrada do palácio, e mais adiante não podem seguir. No palácio, no salão de banquetes, só nos acompanham nossas boas atitudes. Diante do rei são apenas as escolhas feitas pela vida. Lei Shaim, os chefes bem realizados que passam como crédito. Até há muito pouco tempo, todo o aparato de que dispunhamos para medir e avaliar este tipo de leitura da vida baseava-se numa intuição moralista. Seja bom e mais adiante isto vai te servir para algo. Hoje, a ecologia representa um pequeno e gigantesco passo no sentido de dispormos de mais subsídios para compreender esta leitura. Existe uma estrutura de interconexão para a qual certas atitudes são boas ou não. Preservam um sistema que deseja ser preservado ou não. Há algo que conta para além do prazer e da fuga, do sofrimento, e que é importante para nós. Como se descobríssemos realmente algum interesse comprovável fora do corpo do indivíduo. Os rabinos tinham este olhar que não é mágico, mas constitui-se apenas em conhecer o meio através do qual os olhos veem. Diziam que através de um vidro vê-se o lado de fora. Coloque um pouco de prata do outro lado do vidro e este se transforma em espelho. Tudo o que vemos é a nós mesmos, um pouco de dinheiro, de materialidade, e o que é translúcido momentaneamente é vivido como um cotidiano, no qual é difícil aceitar qualquer realidade externa. Pulsa o universo e nós com ele, mas é de manhã e com o sol vem o jornal. Para os sábios de Israel, havia 3 únicas formas de conectar-se com a dimensão fora da materialidade, ou seja, olhar por um vidro que não é espelho e sintonizar-se com uma verdade que paira no ar, que é vento ou vento espírito, ou ruach sagrado. Só é possível nesta dimensão por 3 processos: o estudo, a oração e as boas atitudes. Resgatando da banalidade a que reduzimos esses termos, reconhecemos que estes representam nossas habilidades rastreadoras de uma outra dimensão e realidade. O professor Saul Lieberman dizia que as orações e as preces são as instâncias em que falamos com Ele. O estudo, a instância em que Ele fala conosco. Nossa meditação, nosso olhar para os céus, nosso ritual, nossa liturgia de falar com nada, com os passarinhos, é expressão de dentro da própria experiência, como matéria, de que temos uma noção do outro lado do espelho. Nossa possibilidade de estudar as tradições e o que foi destilado em ensinamento, do pouco que cada geração enxergava para além do espelho. São mensagens captadas através de um meio que se fez translúcido. As boas atitudes, as leis Shaim,
as que consideram o outro símbolo do que está para além do nosso corpo individual. São as fronteiras da materialidade, a internalização de que todo momento deve ser marcado pelo bom Geschäft, negócio, é a chave para se penetrar neste outro meio sem espelho, sem nem mesmo um vidro que nos separe. Esta consciência nos é difícil, nos é insuportável, principalmente à medida que nos aproximamos de nossa morte e perda total na dimensão da matéria. Diziam os mestres chassidicos, os mestres, nas últimas 3 horas antes do próximo mundo, é tão difícil agarrar-se à vida quanto escalar uma lisa parede de gelo. Por isto, encontramos nas orações as palavras: ajuda-nos nas 3 horas. Estas são as horas. Através dos bons negócios, os rabinos expressavam sua crença de que é mais fácil chegar à grande consciência pelo comportamento do que ao comportamento pela consciência. Portanto, se no mundo vindouro a grande ocupação é o estudo, é ouvir dele diretamente e compreender. Por aqui o importante é estar sempre realizando bons negócios, ou estudando para poder realizá-los com maior frequência. São, portanto, os bons negócios que nos dão esperanças, que fazem do sustento nossa conexão mais direta com a fé. O que é comportamento aqui, lá é consciência. O que é dinheiro aqui, lá é estudo e compreensão. Por dinheiro, a esta altura já sabemos, queremos dizer dinheiro verdadeiro, retirado de bons negócios. O dinheiro pelo dinheiro, na verdade, não é circulante, é uma ilusão, fenomenologia do espelho. Rabi Yosef, filho de Rabi Yoshua ben Levi, ficou muito doente e entrou em coma. Após ter se restabelecido, seu pai lhe perguntou: o que foi que você viu? Eu vi um mundo todo ao contrário, um mundo turvo e de cabeça para baixo, respondeu. Os mais elevados na terra eram os mais baixos lá, e os mais baixos na terra, os mais elevados lá. Meu filho, disse o pai, você não viu um mundo turvo, mas um mundo claro. Pesachim, 50A. Está na hora de rever sua poupança, talvez até mesmo a natureza de seus negócios. Dê uma boa olhada na necessidade do mercado à sua volta. Os judeus, devido à sua trágica história de perseguições, expulsões e fugas constantes, sempre tiveram cuidado para não ter seu capital imobilizado. Quem sabe tivessem de partir de um momento para outro. Alguns optaram por joias, dólares, mas os que realmente entenderam o Midrash de sua experiência neste mundo têm seu capital totalmente desmobilizado em interações verdadeiras, em expressões de Kedoshim Tiyu, sagrados sereis. Se tiverem de partir, não vão chegar do outro lado de mãos abanando. Terão o mínimo circulante necessário para instalar seu pequeno negócio no mundo vindouro, retirar seu sustento e, quem sabe, prosperar. Terminado na semana em que líamos nas escrituras sagradas nas sinagogas: sereis sagrados, pois eu, Yah, sou sagrado. Fim do livro A Cabala do Dinheiro, livro maravilhoso. Amém.